Neste Descomplica, você vai conhecer 5 cuidados que deve tomar na hora da contratação de um novo funcionário. É logo depois da vinheta. Olá, eu sou Viviane Massi, você está no canal da Farma Contábil. Este é o Descomplica Farma, aqui você encontra conteúdo que descomplica o dia a dia da sua farmácia, da sua drogaria. E para não perder nada, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser avisado toda vez que nós subirmos um vídeo novo. E melhor ainda, você também pode ouvir este conteúdo em formato podcast. Existem vários cuidados que você deve tomar na hora de contratar um novo funcionário. Nós separamos 5 para você. E quem descomplica é Cristiane Borges, analista do Departamento Pessoal da Farma Contábil. Cris, vou te chamar de Cris. Seja muito bem-vinda ao Descomplica Farma. Obrigada. Oi, Vivi, tudo bem? Obrigada. Obrigada a você, Cris. Vamos lá, a gente vai falar sobre os cuidados na hora da contratação e ninguém melhor que a Cristiane para falar sobre isso. O primeiro cuidado, Cris, é a farmácia observar a documentação necessária. Quais são os documentos mais importantes na hora da contratação de um funcionário? Então, Vivi, na legislação não tem nada assim que determine, uma lei que determine quais são os documentos. A documentação geralmente solicitada é com base na ficha de registro, né, o antigo livro de registro, que são RG, CPF, comprovante de residência, título para os meninos, para os rapazes, né? Reservista, comprovante de reservista. E o importante é, sempre que tem dependente que for declarar para o imposto de renda, é importante se atentar para o CPF. Ainda que seja um bebê recém-nascido, hoje em dia as certidões já têm, né? Já vem com o CPF. Já. Aí, mesmo que seja bebê, precisa do CPF para declaração no imposto de renda. Você diz o seguinte, a farmácia precisa solicitar o CPF desse dependente para fazer o registro desse funcionário, é isso? Na realidade, para fazer o registro do funcionário, não é necessário, a não ser que ele queira declarar o seu dependente. E quando ele declara o dependente, precisa do CPF, obrigatoriamente. Mas por que você colocou aqui para gente que precisa ter um cuidado na hora de observar essa documentação necessária? As empresas costumam errar um pouco nesse ponto? Geralmente as empresas solicitam as admissões e aí fica faltando alguma documentação. Hoje em dia tudo está sendo enviado para o E-Social, então fica tudo na mão do fisco. Não é possível eu enviar uma admissão com documentos faltantes. Então, é necessário observar direitinho a documentação e, quando for fazer a contratação, já fazer com toda a documentação em mãos. Entendi. Não perder os prazos iniciais, Cris. Quais são esses prazos que a farmácia deve atentar, prazos que ela não pode perder de jeito nenhum na hora da contratação? Atualmente, temos 2 prazos específicos assim, e primordiais. O primeiro é o envio do SST, que é o ASO admissional. Geralmente, quem faz é a Clínica de Saúde e Segurança do Trabalho. Esse exame médico admissional, ele precisa ser enviado pela clínica para que, então, a gente possa fazer a admissão. O funcionário, ele precisa iniciar as atividades, quando ele começar, ele já precisa ter realizado esse exame, e esse exame precisa estar apto. E aí, já com o exame feito, ele vai ingressar na empresa, nós precisamos enviar para o E-Social com 24 horas de antecedência, no mínimo. Então, a gente sempre pede para observar, guardar pelo menos 48 horas de antecedência, porque pode dar algum problema, pode ter alguma inconsistência na documentação, não é uma coisa difícil de acontecer. Então, caso exista algum problema no E-Social, alguma instabilidade, a empresa fica impossibilitada de deixar esse funcionário começar no dia seguinte. Então, é importante enviar com pelo menos 48 horas de antecedência para ter esse limite, né? Para não dar nenhum problema nesse meio tempo. Algum outro prazo ou esse é o que você... Esses 2 são os primordiais para a contratação. Tem alguns outros prazos, né? Quanto à admissão, mas esses são os que precisam ter maiores cuidados. LGPD, a farmácia precisa respeitar a LGPD
Na hora de contratar também, Cris, o que deve ser observado em relação aos dados desse novo funcionário? Então, a LGPD é a legislação que regula o trato das informações das pessoas, de todas as pessoas. Então, é preciso ter um cuidado especial com essas informações. Atualmente, a gente nem solicita mais a cópia do documento, por exemplo, que fica transitando, por vezes vem por e-mail, vem por WhatsApp. Então, essa documentação fica transitando, então a gente já não pede mais, a gente atualmente pede só informação mesmo. E por que precisa de ter todo um cuidado? As empresas, Vale Transporte, alimentação, plano de saúde, são empresas que você vai compartilhar os dados desse funcionário. Então, é necessário ter um contrato onde essas empresas também preservem essas informações, que é para proteger os dados do funcionário. Então, é importante que todas as empresas que prestam serviços para farmácia, seja através desses benefícios, por exemplo, que eu citei, precisam também observar se tem o contrato de LGPD assinado para resguardar os dados do funcionário. Mas o que tem que constar nesse contrato? O que tem que estar assim o que tem que ter de conteúdo nesse contrato? Você pode dar algum exemplo? Geralmente as empresas já possuem, né, um modelo, mas é específico, principalmente a gente precisa observar que ela trate os dados sem divulgação, por exemplo, sem compartilhamento. Vou dar um exemplo de uma empresa de Vale Transporte, que ela vai utilizar esses dados apenas para aquela finalidade. Isso precisa estar em contrato. Até o nosso próprio contrato de LGPD, que a gente trata com o funcionário, precisa estar ali constando que essas informações são para essa finalidade de cadastro, por exemplo. É uma cláusula importante conter no contrato de LGPD. Entendi. Vamos falar de contratação informal. Esse é um cuidado importantíssimo que você deve tomar na hora dessa contratação. Não pode ser uma contratação informal. Cris, quais são os riscos de deixar o funcionário trabalhar sem contrato? Não existe contrato informal. Se um funcionário está trabalhando na farmácia sem o registro, sem o devido registro, ele não está contratado. Para o fisco, para um caso de fiscalização, para o governo, ele não é um funcionário contratado. Existem riscos, esse tipo de prática, a gente não orienta que seja feito, até porque atualmente existem vários contratos que a empresa pode fazer para manter o funcionário de forma legal, né, registrada. Então, os riscos principais são uma denúncia, que pode surgir do próprio funcionário ou de outro funcionário, e aí o Ministério do Trabalho ele entra para fiscalização e autua, tem a multa de autuação, tem a multa por estar com um contrato, com um funcionário sem contrato, então tem que se pagar multas, com todos os direitos. Em caso de fiscalização, sem ser por denúncia também, né, que também existe, um fiscal, hoje em dia não mais, né? Hoje em dia é mais difícil o fiscal bater na porta como era antigamente. Mas como está tudo tudo online, através do e-social, ele consegue ver, por exemplo, que uma empresa efetuou um pagamento e esse funcionário não tem registro, ele consegue fazer esse cruzamento. Então, pode também gerar uma fiscalização sem ser denúncia. E um outro risco que existe também é esse funcionário, atualmente está trabalhando lá sem registro, mas ao sair, ele pode ajuizar a empresa e comprovar através de por testemunha, documentos, né? Afinal de contas, ele estava lá trabalhando, fotos, registros, ele consegue fazer esse ajuizamento e também é um risco para a empresa. Esse ajuizamento significa que depois isso pode ir para o Ministério do Trabalho, por exemplo, isso pode a empresa pode ter aí uma rescisão, não rescisão, mas uma disputa na justiça. Sim, e judicial, isso é ruim. Uma vez que foi para a justiça, por exemplo, aí entram outras verbas, né? Se pagar não só
aquelas ali do contrato, mas aí dano moral, entram outras verbas que podem prejudicar a empresa. Não faz sentido contratar um funcionário e deixar ele trabalhando na sua farmácia de maneira informal, até porque existe um documento que é o contrato de experiência, que é específico para que você fique pouco tempo com o seu funcionário, caso você não agrade. Tem até um conteúdo aqui no vídeo que eu fiz sobre isso com a Angélica, o link já está aparecendo aqui para você, sugiro que você assista, sobre as cláusulas que não podem faltar num contrato de trabalho. E uma das questões que ela aborda é o contrato de experiência, que você pode ajustar os prazos de acordo com a sua necessidade. É isso, não é, Cris? Exatamente, exatamente. Ela, inclusive, citou a respeito de repente, nós atualmente contratamos 45 mais 45, 30 mais 60, de rever isso de forma que fique bom para a empresa fazer a avaliação devida e, se não for o caso, dispensar dentro de um prazo menor, por exemplo. É importante realmente atentar para esses fatos. Então, olha, começou a trabalhar, primeiro dia já tem que ter o contrato. Cris, o quinto cuidado é observar a convenção coletiva de trabalho. Por que isso? Por que a farmácia precisa observar essa convenção coletiva de trabalho? Eu acho que também não tem uma convenção coletiva única. Eu acho que tem a convenção coletiva de balconista, tem a convenção coletiva de farmacêutico. Queria te ouvir um pouco em relação a isso. Exatamente. Para a farmácia, por exemplo, tem a convenção coletiva. Geralmente tem dois pilares. A convenção coletiva do farmacêutico, geralmente é um sindicato específico, e cada região tem o seu. Então, tem que observar, né, a convenção do farmacêutico e da sua região. E as outras atividades da empresa. Geralmente são essas duas, mas dependendo da empresa, de repente trabalha com motoboy, por exemplo, ou com alguma outra atividade, pode ser que tenha um outro sindicato que enquadra essa categoria. Então, a convenção coletiva ela é por categoria e por região. É importante observar tudo que traz a convenção coletiva. Depois da reforma trabalhista, a convenção coletiva, que já era forte, já tinha peso, ficou ainda mais forte. Então, inclusive podendo sobrepor a lei em casos em que a convenção seja mais benéfica para o funcionário. Então, é importante ver lá. Existem convenções, por exemplo, que tratam sobre o período de experiência. Existem convenções que sinalizam 30 mais 30 dias de experiência, renováveis por mais 30. Quando na legislação são 90. Por exemplo, existem... Mas aí, nesse caso, a farmácia segue a convenção ou segue a legislação? A farmácia precisa observar o que é mais benéfico para o funcionário. Nesse caso, se for mais benéfico para ele ter um período menor, um período reduzido de experiência, se for mais benéfico para o funcionário, ela deve seguir a convenção. Há mais alguma observação em relação à convenção? Tem esses pontos, né, e na convenção que tratam sobre o trato no contrato mesmo, não só de experiência, mas durante o período do funcionário. Então, é sempre bom o empregador ter ciência do que traz a convenção daquela categoria. Inclusive salário. Principalmente. A convenção traz piso salarial, traz reajustes. Então, assim, na realidade, os empregadores eles olham a convenção só essa parte. E acabam esquecendo esses outros pontos que a convenção traz, que são sensíveis, né? Sim, então a orientação é que você leia a convenção coletiva de trabalho das categorias, as principais categorias da farmácia, que no caso são a profissão farmacêutica e a profissão de balconista. Cris, eu acho que é isso. E você que está assistindo a gente, conta aqui nos comentários o que você achou deste vídeo. E se você tem alguma dúvida em relação à contratação do seu funcionário, pode colocar a sua dúvida aqui nos comentários. Eu vou passar para a Cristiane e eu tenho certeza que ela terá o maior prazer em responder você. Cris, muito obrigada pela sua participação aqui no Descomplica. Obrigada a você, gostei muito de participar desse projeto. Obrigada, viu, Viviane? E olha, daqui a 15 dias a gente volta com a Cristiane falando sobre cuidados na demissão de um funcionário. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo Descomplica. Até lá, tchau, tchau.